pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje na nossa aula de filosofia, nós vamos lá na página 12, vamos até a 15 hoje. Vamos estar falando um pouquinho sobre verdade, né? Até mentira também. Ali diz assim, ó, vamos brincar? Converse com algum familiar seu aí sobre essa situação aqui, ó. Como seria viver em um lugar onde as palavras nunca fossem usadas? Então, para dizer a verdade. Então, um lugar que só haveria mentiras. Explique a sua resposta. O que você aí estaria conversando com alguém na sua casa, diria desse lugar? Gostaria de viver nesse lugar? Se sentiria bem? O que você teria a dizer sobre isso? Eu mesmo acho que eu não gostaria, não. Não gosto de mentira. Acho que mentira não é legal, não é bacana mentir. Então, ninguém confia na gente, fica uma situação bem chata, né? Na 2 diz assim, ó, com a orientação do seu professor, crie coletivamente, mas a gente vai fazer individualmente. Crie uma história ambientada em um lugar cujos habitantes nunca, olha lá, colocou em negrito, nunca dizem a verdade. Então, um lugar que só há mentiras. Comecem a história mostrando como seriam as conversas dessas pessoas. Depois, mostrem o que aconteceria se um viajante, presta atenção, que só dissesse a verdade chegasse nesse local. Imagina uma cidade onde todos falam mentira e aí chega uma pessoa de fora que só sabe falar a verdade. O que será, né, que aconteceria ali, tá? Então diz assim, ó, imagine também como seria a comunicação dele, né, do viajante, com os habitantes desse lugar que só falam mentiras e ele falando verdade. Será que ele encontraria um modo de descobrir alguma verdade em meio a tantas mentiras? O que vocês acham? Essas questões aqui vocês podem estar respondendo ali, né, fazendo no caderninho de filosofia de vocês, tá bem? Na próxima atividade diz assim, ó, somente a verdade? Em uma das atividades anteriores, você, né, imaginou como seria um lugar em que as pessoas nunca falam a verdade. Agora, imagine como seria viver em um lugar onde todos dizem somente a verdade o tempo todo. Vocês já imaginaram? Ó, o lugar que fala mentira não é legal também, mas só que um lugar onde só possa haver verdade, nada pode ser de brincadeira, como no cinema, que eu sei que vocês gostam de ir, eu também gosto. Agora não dá, né? Mas quando a gente ia no cinema para ver o quê? Os super-heróis. Então eles voavam, eles tinham os poderes, tinham força além do normal. Então é um mundo de fantasia. Já nesse lugar não poderia ter, né, cinema, não poderia ter novela, filme, né, dependendo de cada caso. Na maioria das vezes as novelas e filmes são baseados em fatos que não são reais. É claro que a gente sabe que existem aquelas histórias reais, baseadas em fatos reais. Mas nesse lugar aqui não haveria como mentir em nada, tá? Em nada. Então como seria, né, dizer somente a verdade? Não daria para ter imaginação, né? Não poderia viajar na nossa fantasia, novelas, filmes, enfim, essa ficção toda não aconteceria nesse lugar, tá bem? Então diz assim, ó, em um lugar assim haveria espaço para... Não haveria, né? Não, em um lugar assim haveria espaço para a fantasia, a ficção e a realidade virtual. O que vocês acham? Existiriam desenhos animados? Jogos de videogame ou computador? Nem pensar, né? Imagina, dar um mortal, um Kamehameha lá, não tem como. Como seriam a literatura, o teatro, o cinema, as pinturas e as esculturas? Já como diz o Platão, né, nosso filósofo lá na Grécia Antiga, ele definia, no caso, os artistas como se fossem mentirosos. Por quê? Porque eles criavam, né, uma ilusão ao representar a sua arte em si. Então eles ganhavam o nome de mentirosos, ficaram famosos, né? Afinal, essas obras não têm o compromisso de transmitir somente a verdade. Também pode representar personagens e histórias que nunca aconteceram e, normalmente,
são apreciadas por isso. Justamente por isso elas são apreciadas, por nunca ter acontecido, porque viajou, porque a gente fantasiou. Então, é o que acontece nas maiorias das artes, né? Aqui tem o nosso glossário, ficção, que é criação e invenção. Realidade virtual, que é uma simulação de realidade por meio de computadores. Para acessá-la, as pessoas devem interagir com as máquinas. Aqui nós temos alguns quadros, olha aí, ó. Na escola, que bonitinho, né? Então, não teríamos, né, como ficar acessando nossos vídeos, nossos videogames, joguinhos. A arte também. Ah, não pode. Como que pode essa arte, né? Ela está toda torta, não tá legal. Mas é porque ela tem um fundamento, né? Aqui, ó, os videogames, nem pensar também. Historinhas em quadrinhos, não tem como. Ah, esculturas. Então, nada disso existiria. Seria muito chato, né? Morar num lugar desse aí, onde só há verdade. Porque nem toda verdade, nem toda mentira, né? Ela é prejudicial, como os filmes, né? As novelas, essas artes. Ela usa a imaginação para poder passar aquilo que ela quer transmitir para as pessoas. Vamos lá na próxima página, conectando com. Os diálogos a seguir podem ajudá-lo a imaginar como seria o mundo com espaço apenas para a verdade. Leia os trechos com atenção e depois converse com alguém aí sobre o que é mencionado em cada caso. Vamos lá. Vamos ao cinema? Ah, não. Lá vem você com a mania de ver histórias de mentira com pessoas que só fingem. Você gosta de desenho animado? Eu não. Não há nada de verdade nele. Vamos brincar de pilotar aviões no videogame? Não vejo graça nenhuma em pilotar de mentira. Parece que uma criança parou de viver, né? A impressão que dá. Parece que ela não está satisfeita, né, com esse mundo que ela vive. Diz assim, converse com alguém, né, sobre as perguntas abaixo, depois registre as respostas. Aqui você pode dar uma pausa, porque eu vou estar fazendo essas questões com vocês aqui, e depois você pode, né, clicar de novo e voltar a interagir comigo aqui. Vamos lá. Em uma atividade da página 5, você usou a imaginação, lembra do nosso bichinho lá? Para desenhar e descrever um animal que não existia de verdade. Essa experiência foi agradável? Você gostou de desenhar aquele animalzinho que você deu o nome para ele, tudo? Na página 5? Gostou ou não e por quê? Tá? Pode colocar, não tem problema não. Se não gostou também pode ser verdadeiro aqui. Aqui a gente tá para falar a verdade. B. Você aprecia obras de arte, ficção e realidade virtual? Ai, é muito irado, muito legal. Eu adoro. Eu adoro. E por quê? Né? Daí você tem que colocar. Por quê? Porque mexe com a imaginação, porque a gente viaja no mundo da fantasia. Isso é muito bacana. A gente acaba um filme, acaba uma série, a gente quer que comece novamente, que a gente gostou demais, né? C. Você gostaria de viver em um mundo onde existisse somente a verdade e não houvesse espaço para fantasia? Aqui ele não usa mentira, ele usa fantasia, né? Eu vou falar de mim, eu não gostaria não, porque eu acharia muito monótona, né? Uma coisa sem sentido, parece uma comida sem sal, fica sem sabor, fica insonsa. Mas essa é a minha opinião. Na próxima página, página 14, temos agora... Ai, o meu já tem nome. Não vou mostrar. Vamos lá. Nós temos o menininho ali com a cartola. Olha, vou dar um tempinho pra vocês. É que essa apostila aqui, ela já estava, né? Que é do professor. Eu deveria ter pego a do aluno, mas tudo bem. Não sei o que aconteceu. Então, assim, ó, nós temos esse menininho com a cartola, né? O que ele tá fazendo? Essa menininha com uns bonequinhos. Depois nós temos crianças olhando com óculos 3D. Aí depois alguma menina na frente de um joguinho. Aí o menino fazendo outra coisa. E uma menina observando um quadro. Posso dar a resposta já? Já comecei dando a resposta, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Agora com a resposta. Aqui nós temos o mágico fazendo o quê? Uma mágica. Ela está fazendo um teatro, né? Com seus personagens. Que lindinha. Aqui, 3 crianças encantadas com o cinema 3D. Né? Realidade de 3D, né? Que parece que vem pra cima da gente aquilo. Aqui, videogame. Alguém jogando videogame. Um menino na literatura. Pensei que era um quadro isso aqui, gente. Mas é uma TV. Desculpa aí, para nossa.
mas poderia ser um quadro, tá? Ainda não tô vendo nada de TV, mas tudo bem. Converse com alguém aí a respeito das fotografias que vocês observaram. O que está representado em cada imagem a gente acabou de falar. Crie legendas para as fotografias e escreva nos passos correspondentes. As legendas devem identificar o que você, né, o que está representando em cada imagem. Então, aqui para Pro já era outra coisa, tá? Não era desenho. Para mim, ela estava vendo um quadro apenas. Mas vocês podem estar fazendo aí o que a Pro já corrigiu. Depois aqui, ó. Diga agora, na página 15, né? Diga se você concorda ou não com as seguintes afirmações e por que você não concorda. Ouça também as opiniões de alguém na sua casa. Diz assim, ó. Fantasia é o mesmo que mentira? O que você acha? Fantasia é o mesmo que mentira? Eu acho que seria coisas distintas, né? Claro que ele tá mentindo, mas ele faz parte da arte, né? Os atores têm essa característica. Algumas pessoas confundem a fantasia com a realidade. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu, quando criança, eu achava que se eu tivesse um tênis, um quichute, chamava tênis quichute, eu poderia pular de um morro para o outro morro, assim, sabe? Tipo, voar. Eu viajava, achava que eu subisse na minha mochila, eu ia conseguir voar. Doida. Toda fantasia pode se realizar? Depende, né? Aí eu não sei o que vocês vão colocar aí. As obras de arte deveriam representar as coisas como elas são? Eu acho que, na minha opinião, acho que não, que ficaria muito sem graça, né? Como são, a gente já tá vendo. A realidade virtual é mais interessante do que o mundo real? Eu acho que eles botam uma pitadinha a mais, né? Para poder ficar uma coisa mais além do que já temos ali. Obras de ficção podem ajudar as pessoas a pensar sobre a realidade? O que vocês acham? As obras de ficção. Pode ser que, né, elas desenvolvam um pouquinho, né? Dá uma aguçada na nossa curiosidade, né? E do que a gente tem na realidade. 2. Depois de dialogar, expresse suas conclusões, marcando cada item da atividade anterior conforme as cores. Então, assim, ó, você vai usar essa legenda aqui, ó. Verde, para concordo completamente, concordo em parte e não concordo. Então, depois de você dialogar com a sua família aí, você vai estar podendo anotar isso aqui, tá certo? Tem que ouvir a opinião de alguém, senão fica meio estranho, né? De acordo com as orientações do professor, crie um cartaz com imagens que exemplifique a presença da fantasia no cotidiano das pessoas. O que vocês poderiam estar fazendo? Alguém jogando videogame, alguém assistindo filme, alguma tela de cinema, alguma coisa assim, ou mesmo desenhando e colocando no seu caderninho de filosofia para depois eu dar uma olhadinha. Então é isso, nada de mentir e sim viajar na fantasia. Isso é legal, isso é bacana, é saudável, tá bem? Então curta aí sua programação preferida. E eu vou ficar daqui também curtindo a minha, tá certo? Um beijo e até a próxima.